Como é bom adorar ao Senhor, e já temos feito isso essa manhã, e eu quero, de fato, convidar você para que agora nós adoremos o Senhor de outra forma, através da leitura, do estudo da sua palavra, a palavra do Senhor que é maravilhosa. O texto da palavra nos lê. À medida que nós lemos a Bíblia, nós nos vemos nas páginas da Bíblia e nós podemos aperfeiçoar o nosso caráter. A Bíblia é o livro do nosso Deus e nós devemos amá-la e nos submeter a ela. Tenho pregado aos irmãos sobre os milagres de Jesus e hoje vou trazer a última mensagem dessa série, o 35º milagre que Jesus operou após haver ressuscitado. E estado com seus discípulos, Jesus também operou um milagre para trazer a lembrança dos seus discípulos quem ele é e o que ele é capaz de fazer e qual é a missão que ele deu aos seus discípulos. Quero falar hoje sobre o milagre da prosperidade. O que é verdadeiramente prosperidade? Será que prosperidade é ter uma conta cheia de dinheiro? Será que prosperidade é ter condições de viajar para qualquer lugar que nós desejemos, vestir as roupas que nós queremos, andar nos carros que nós gostamos? Será que isso é a verdadeira prosperidade? A Bíblia nos traz um conceito de prosperidade muito diferente disso. Alguém já disse que dinheiro, saúde e tempo nunca andam juntos, né? Quando você tem dinheiro e tempo, você não tem saúde. Quando você tem tempo e dinheiro, você não tem saúde. Quando você tem saúde e dinheiro, você não tem tempo. E assim vai, essas coisas parecem que não andam juntas. Mas o desafio da palavra do Senhor para nós é nós andarmos em prosperidade, sabendo que todas essas coisas podem se coadunar na pessoa de Jesus Cristo. Porque a prosperidade à luz da Bíblia não está naquilo que acontece fora da gente, mas naquilo que acontece dentro de nós. E alguém pode ser extremamente próspero mesmo vivendo numa situação financeira aparentemente desfavorável. Alguém pode ser profundamente próspero mesmo lidando com uma enfermidade na sua carne. Porque a prosperidade depende de estarmos no centro da vontade de Deus e sermos frutíferos para aquilo para o que Deus nos plantou. Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 21, Evangelho de acordo com João, capítulo 21. Nós vamos ler todo este capítulo, dos versos 1 a 25. João, capítulo 21, dos versos 1 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: "Vou pescar." "Nós também vamos," disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: "Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer?" "Não," responderam eles. Então ele disse: "Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão." Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não se arrebentou. "Venham comer," disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: "Quem é você?", pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Então, depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?" "Sim, Senhor," respondeu Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo." "Então, alimente meus cordeiros," disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: "Simão, filho de João, você me ama?" "Sim, Senhor," disse Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas," disse Jesus.
Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão onde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com o tipo de morte que iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Pedro se virou e viu atrás dele o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Por isso espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, que Jesus lhe disse. Ele apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho desses acontecimentos e que registrou aqui. E sabemos que o seu relato é fiel. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem no mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Amém? Esse texto narra sobre um período de frustração na vida dos apóstolos do Senhor. Jesus já havia aparecido por 2 vezes aos seus apóstolos após haver ressuscitado. A Bíblia nos diz que no primeiro dia da semana os apóstolos estavam reunidos num lugar de comunhão, comendo dos judeus, quando de repente Jesus apareceu entre eles e disse: paz seja com vocês. De forma ressurreta, Jesus pôde transpor as portas e as trancas e se estabelecer no meio dos discípulos para estarem com ele. E eles então assustados pensaram: será que é um fantasma? Será que é só o Espírito do Senhor, mas não é o Senhor por completo? E então Jesus se sentou com ele, comeu a mesa, comeu o pão, comeu o peixe, bebeu o vinho, e eles então perceberam que não era apenas o Espírito de Jesus que estava com eles, mas que o corpo de Jesus havia ressuscitado. A sepultura estava vazia não porque alguém tomou o corpo de Jesus, mas Jesus ressuscitou corporeamente dos mortos, subiu aos céus e agora estava com eles com um corpo diferente, glorificado. Tomé, um dos discípulos, não estava junto nessa ocasião e ele então duvidou. Então, por uma segunda vez, 8 dias depois, Jesus aparece no meio dos seus discípulos quando eles estavam reunidos só para ter uma conversa séria com Tomé. Porque Tomé havia dito: se eu não tocar o seu lado e não ver as chagas nas suas mãos, eu não acreditarei que era ele verdadeiramente. Então Jesus aparece entre os discípulos e diz: toque no meu lado, veja as minhas chagas, seja crente e não incrédulo. E então Tomé, diante daquela teofania, da aparição de Cristo ressuscitado diante dele, com o corpo glorificado, ele fala uma das frases, uma das declarações de fé mais bonitas do Novo Testamento. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. E reconhece toda a divindade de Jesus Cristo ali presente no corpo ressurreto dele. No entanto, ainda que Jesus tenha aparecido com seus discípulos durante aquele período após haver ter ressuscitado, e a Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias com os discípulos antes de subir aos céus, aparecendo e desaparecendo com aparições pontuais como essas que acabei de citar, mas os discípulos de Jesus estavam muito inseguros a respeito de como seria a vida dali para frente. Haja vista que Jesus aparecia de vez em quando sumia, não havia dado para eles corretamente quais as instruções que eles deveriam seguir dali para diante, o que aconteceria. Isso gerou uma crise muito grande no colégio apostólico. Eles não sabiam como reagir depois daquilo. É como nós, quando saímos de um congresso, de um acampamento, de um retiro espiritual, onde recebemos muitas coisas espirituais. Nós saímos de lá empolgados, cheios de Deus, mas na segunda-feira, o despertador toca, a gente levanta e diz: e agora? Como que eu vou trazer tudo aquilo daquele ambiente de consagração, de vida, para a minha vida comum, para o meu dia a dia? Os apóstolos do Senhor estavam nessa crise, porque tinham vivido um sonho nos últimos 3 anos. Haviam deixado suas casas, seus lugares, suas coisas e seguido Jesus, sido por eles ensinados, sido por ele sustentados, guardados de todo mal. Jesus estava tomando conta deles, e eles durante aqueles últimos 3 anos se preocupavam apenas em seguir Jesus por onde ele andava. Mas agora Jesus Cristo não está mais presente sempre.
Jesus Cristo some e de vez em quando aparece. E os dias vão passando e os apóstolos vão perguntando o que nós vamos fazer. Como será a nossa vida daqui para frente? De que maneira nós vamos prosseguir com a nossa existência? De fato, o sentimento que estava no coração dos apóstolos é um sentimento que repousa muitas vezes no meu coração e no seu coração. Quando nós colocamos algum projeto, alguma situação diante do Senhor e esperamos uma resposta de Deus e Deus demora para nos responder. Às vezes Ele nos mantém naquele suspense, naquele silêncio que é tão difícil. E nós ficamos pensando, o que eu faço agora? Eu espero que o Senhor mostre claramente qual é a vontade dEle para mim nessa situação? Ou eu começo a fazer alguma coisa sem saber ao certo se essa é a vontade de Deus? Então os apóstolos do Senhor estavam nessa crise. A Bíblia nos diz que o colégio apostólico tinha uma bolsa, onde eram colocadas as ofertas que eram entregues a Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha mantenedores, em especial mulheres da Judéia, que eram de boa posição, que davam ofertas regulares para que o ministério de Jesus pudesse acontecer. E Judas, aquele que traiu Jesus, era o responsável por carregar essa bolsa. Então, possivelmente, depois que Judas se enforcou e que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e subiu aos céus e começou então a aparecer ocasionalmente, os seus discípulos tomaram o dinheiro daquela bolsa e provavelmente disseram, essa bolsa serve para alimentar os pobres, com essas ofertas. Os pobres agora somos nós, né? Nós não temos mais Jesus para nos sustentar, largamos todos os nossos afazeres e agora nós precisamos viver. Mas entendo que com o passar do tempo, aquelas ofertas que haviam sido entregues foram acabando. E os discípulos foram entrando em crise e dizendo, e agora? Do que nós vamos viver? Como será a nossa vida? Qual o próximo passo? Será que Jesus vai mostrar claramente? Será que Ele vai vir estar conosco uma vez mais, como já esteve 2 vezes, para clarificar qual é a missão? E essa crise era ainda um pouco maior no coração de Simão Pedro. Porque todos abandonaram Jesus, quando Jesus foi preso no Monte Getsemane. Vimos isso na sermão da semana passada. Mas Pedro, em especial, cometeu um pecado muito grave. Ele negou Jesus 3 vezes. Isso pesa no coração dele, porque talvez Pedro estivesse pensando, eu sou o líder desse colégio apostólico, eu sou o líder desse grupo aqui, e eu traí Jesus, neguei ele 3 vezes. Talvez seja por isso que Jesus não está mostrando claramente quais os próximos passos que nós precisamos dar. E então Simão, vendo o dinheiro acabando, vendo a crise no seu coração, sem saber o que Jesus ia fazer, das 2 vezes que Jesus já tinha aparecido, Jesus tinha conversado com todos no geral, mas não tinha tocado no assunto com Pedro. Pedro então toma uma decisão muito difícil. Eu vou pescar. E ele então talvez tenha tirado lá do sótão da casa dele, aquele barco empoeirado, cheio de teias de aranha que estava guardado há tanto tempo, os últimos 3 anos em que ele andava com Jesus. Talvez tenha retirado de dentro do armário as redes velhas, guardadas há muito tempo, colocou os outros 6 dos apóstolos no barco e com a anuência deles foi novamente pescar. Esse texto nos lembra muito da passagem do chamado de Simão Pedro e da mensagem do chamado dos pescadores, quando eles também haviam pescado uma noite inteira e não haviam apanhado nada. Então pela manhã, isso está narrado em Lucas 5, pela manhã eles estavam lavando suas redes na beira do mar da Galileia, quando Jesus aparece e diz a Pedro, Pedro, me empreste o seu barco para que eu o afaste um pouco da margem e possa usar o seu barco como púlpito para a minha pregação. E então Pedro, ainda sem conhecer direito Jesus, empresta o barco, Jesus traz a pregação, e então Jesus diz aos seus discípulos, lá em Lucas 5, agora voltem para dentro do barco, vão de novo para o mar, joguem a rede para o outro lado, e a rede se encherá de peixes. E o texto diz então que os discípulos receberam esse milagre de grande provisão do Senhor, arrastaram as redes para a beira da praia, ficaram felizes com uma pesca maravilhosa, mas logo em seguida, ato contínuo, Jesus diz a eles, essa foi uma pesca maravilhosa, não foi? Mas também foi a última. Porque a partir de agora, deixem os peixes na praia, deixem as redes na praia, deixem os barcos na praia e me sigam. De hoje em diante, vocês não pescam mais peixes, mas de hoje em diante, vocês serão conhecidos como pescadores de homens. Quando nós lemos esse texto no final do Evangelho de João, nos vem à memória o texto do chamado deles.
E foi propositadamente que Jesus operou, nessa ocasião, um sinal semelhante ao primeiro sinal ao encontrar os discípulos. Porque Jesus queria trazer à memória deles que nós, os que cremos no Senhor, não dependemos do trabalho das nossas mãos, não dependemos dos recursos que podemos conquistar com a força do nosso braço, mas nós dependemos, em primeira instância, de estarmos no centro da vontade de Deus. E à medida em que nós estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos, Ele nos sustentará. Tentar buscar a prosperidade com a força do próprio braço, com a própria inteligência e com a própria capacidade, resultará inevitavelmente numa noite cansativa de trabalho, sem que nós consigamos apanhar nada. A atitude daqueles discípulos, mesmo depois de terem encontrado Jesus ressurreto 2 vezes, terem desempoeirado o barco e as redes, e pensarem por um segundo em voltar para a vida que tinham antes de conhecer a Cristo, fez com que Cristo conversasse seriamente com eles. Operasse um milagre que, mais do que encher a rede de peixes e de dar a eles o alimento para aquele dia e o sustento para os próximos dias, tinha o objetivo de mostrar a eles que eles precisavam depender do Senhor e que a verdadeira prosperidade consiste em estar no centro da vontade dele. Eu quero destacar nesse texto 4 lições para a nossa edificação. 2 que estão relacionadas sobre o que não é prosperidade e do que a prosperidade, de acordo com a Bíblia, não depende. E 2 que estão relacionadas com o que é inevitável, inerente à verdadeira prosperidade bíblica. Os irmãos estão comigo? Então vamos adiante nesse estudo. A primeira coisa que esse texto me ensina é que nossa prosperidade não está diretamente relacionada com nossas habilidades naturais. Olhe para quem está perto de você e diga assim: você não é tão inteligente assim. É isso que o mundo prega, não é verdade? O mundo prega assim: você tem algo que só você tem uma inteligência, você tem uma capacidade, você precisa encontrar o que é o seu tchan, né? O que é a sua vibe. E aí quando você encontrar o que é a sua vibe, você vai ser muito próspero, porque você vai trabalhar naquilo, você vai prosperar. Como se de fato a nossa prosperidade dependesse das nossas aptidões de trabalho. Como se dependesse das nossas emoções, da nossa capacidade de lidar com as coisas, como se a nossa prosperidade dependesse da nossa capacidade racional, de racionalizar as coisas. Mas a prosperidade, de acordo com a Bíblia, não tem nada a ver com nossas aptidões naturais. Quantas pessoas eu e você conhecemos que são pessoas inteligentíssimas? Pega as coisas no ar, né? Rápida. Aqui não é próspero. Tem uma família falida, às vezes tem uma vida cheia de crises e dificuldades, não tem uma vida financeiramente equilibrada, vive uma vida completamente alheia. Porque a base da prosperidade não está ligada à inteligência. Da mesma forma, vemos pessoas muito bem relacionadas, e ali em frente à casa da Elisângela mora um rapaz, que é filho do sapateiro, e ele anda perambulando aí pela rua, né? Eu não lembro o nome dele. Você lembra o nome dele? Edivaldo. Ele anda por aí pela rua. Rapaz, ele é um boa praça. Amigo de todo mundo, né? Conversa com todo mundo, fala com todo mundo. Eu, quando tô na rua, ele me pega para conversar também, conversa. E é um bico doce, como diria o irmão João Roberto, né? Conversa com todo mundo. Tem uma habilidade emocional muito grande. É uma pessoa que sabe chegar, sabe falar, é educada. Mas mora na rua, viciado em drogas, aprisionado. Uma vida tão difícil, tão dura, porque a prosperidade não está diretamente ligada às nossas emoções. Quantas pessoas você conhece que criam um plano perfeito para o enriquecimento, um plano perfeito para a família perfeita, um plano perfeito para a saúde perfeita, um plano perfeito para um monte de coisa, porque eles acreditam que se eu planejar tudo bem planejadinho, não tem como dar errado. E no final o que acontece? Dá errado, porque as coisas mudam o tempo todo. E quantas pessoas eu já conheci nessa minha vida mais envolvido com pessoas que cuidam do corpo, pessoas que têm uma vida mais atlética, de pessoas assim que são extremamente fitness, né? Não come
um chocolate, não come nada, vai 12 vezes à academia por semana, vive aquela vida como quem diz assim, eu estou me preparando para viver 180 anos, né? Eu quero cuidar do meu corpo maravilhosamente bem. E aí lá pelas tantas descobre que tem uma doença que veio, ninguém sabe de onde, porque a pessoa tem uma vida extremamente saudável, porque a realidade tem o triste hábito de quebrar os nossos planos. Por isso, meus irmãos, a nossa prosperidade não depende das nossas habilidades naturais. O erro dos discípulos nesse texto foi pensar assim, o dinheiro da bolsa acabou, nós estamos numa situação difícil, não sabemos se Jesus vai dar os novos passos, nós estamos aqui numa situação de crise. O que nós sabemos fazer? Sabemos pescar. Mas Jesus disse, a partir de hoje, não serão mais pescadores de peixe, vocês serão pescadores de homens, a vida de vocês mudou, larguem esse barco, larguem essa rede, deixem isso aí. Mas eles voltam para aquilo que eles entendiam ser suas habilidades naturais. E aí o que acontece? Pescam a noite inteira e nada apanham, porque sem a bênção de Deus não existe aptidão, não existe capacidade emocional, não existe plano perfeito que possa dar certo e trazer verdadeira prosperidade. Amém? Mas em segundo lugar, eu quero destacar outra coisa da qual nossa prosperidade não está dependente. Nossa prosperidade não está diretamente relacionada com nossa teimosia. Pergunte aí para quem está perto de você, você é teimoso? A história da igreja conta a história de alguns homens que, impactados pela mensagem de Cristo, se tornaram grandes evangelistas. São pré-avivalistas chamados os moravos. Eles eram um grupo de cristãos muito envolvidos com a vida missionária. E esses homens amavam tanto Jesus que eles faziam coisas loucas em favor de Cristo. Alguns sabendo que haviam algumas ilhas ao redor do lugar onde eles moravam que não haviam sido impactadas com a mensagem do evangelho. Eles queriam ir para esses lugares, mas não tinha barco nenhum que levava ninguém para lá, não tinha como eles chegarem naqueles lugares. Aí sabe o que eles faziam? Se vendiam como escravos. Diziam, eu me vendo como escravo se eu for trabalhar naquela ilha. E aí então as pessoas compravam eles como escravos, levavam eles para aquela ilha para trabalhar como escravos, e lá, trabalhando como escravos, eles anunciavam o evangelho para aquelas pessoas que nunca tinham ouvido dele. Conta-se uma história sobre os moravos, que uma vez eles foram evangelizar um lugar muito inacessível, muito difícil. E eles chegaram então naquela ilha, era uma ilha lá no Oceano Pacífico, eles chegaram naquele lugar e era um lugar difícil. Ao chegar na ilha, viram que a ilha era árida, tinha poucos recursos, o povo que morava lá era um povo raquítico, um povo que tinha muitas dificuldades, e então no coração deles vem um temor, como quem diz assim, o que nós viemos fazer aqui? Mas eles eram homens de oração. E os moravos permaneceram, pasme se você não sabe dessa história, permaneceram 100 anos orando ininterruptamente. Sempre havia alguém orando 24 horas por dia durante 100 anos, diz a história. E como eles eram homens de oração, eles falaram, mas se Deus nos enviou para cá, Deus tem um propósito. Então aquele grupo dentro daquele barco começou a se dividir, mas aqui não tem condições de vida, mas Deus nos enviou, e agora o que a gente faz? Então o líder daquela frota se levantou e disse, eu já sei o que a gente faz, empurra os barcos para a praia. Eles empurraram os barcos para a praia, encalharam os barcos, ele então pegou, colocou gravetos ao redor dos barcos, tocou fogo nos barcos. Pronto, agora não tem mais dúvida sobre onde a gente deve estar. Estamos aqui e não temos mais como voltar atrás. Talvez fosse isso que Jesus esperava dos seus discípulos. Que uma vez deixando o barco e as redes, eles os jogassem fora, os queimassem, os lançassem para longe, dissessem, isso não faz parte mais da minha vida, eu não quero mais mexer com esse negócio. Mas por algum motivo o barco estava lá, a rede estava lá guardada, e eles puderam então apanhar esses materiais e voltarem teimosamente a fazer o que Jesus disse para não fazer. Pessoas teimosas têm o hábito de pôr à prova as coisas para ver se elas são como Deus falou que são. De fato, eles insistiram nesse projeto. O texto diz que ficaram a noite inteira pescando sem apanhar nada.
Eu sei que aqui, dentro desse auditório, tem alguns irmãos que também têm o hábito da pesca. Nós não somos profissionais da pesca, nós somos apenas amantes da pesca. Mas quando você prepara sua vara, sua isca, suas coisas, encontra um ponto de pesca que você acha adequado, e você começa a jogar a sua isca ali, se você ficar 1 hora tentando pescar e não vier peixe nenhum, você já começa a ficar chateado, não começa? Já começa, meu Deus, será que eu estou no lugar errado? Alguém mais teimoso como eu diz assim, meu Deus, deve ter milhões de peixes dentro desse lago. Todos eles estão em outro lugar que não aqui onde eu estou pescando. Como é possível isso? E às vezes a gente fica lá 1 hora, 2 horas e de repente sai um peixe, a gente se anima. Agora vai vir mais! E aí fica lá mais 2 horas dando banho no camarão, na minhoca. Nada. E olha que nós somos amadores e nos desanimamos, esperando 2 horas um peixe vir. Imagina aqueles homens que tinham sido criados no Mar da Galileia, pescando todo dia. Essa era a vida deles antes de conhecer a Cristo. Eram homens que viviam do comércio de peixes, homens especialistas na coisa. É bem verdade que eles estavam um pouco enferrujados, porque nos últimos 3 anos não tinham jogado redes nem subido no barco para pescar. Mas aqueles homens tentam a noite toda e não pescam nada. Que tristeza. Nós vamos pro lago, às vezes, eu e o irmão Adilson, né, quando íamos pescar mais seguido, a gente começava dizendo, oh, hoje vai sair só tucunaré grande. Aí daqui a pouco a gente dizia, não, sai um pequeno levo. Daqui a pouco, será que tem uma joaninha aqui, uma tilapinha? Aí no final a gente já estava querendo pescar qualquer coisa, só para divertir, só para animar. Aqueles homens profissionais certamente acharam muito estranho o fato de pescarem a noite inteira, jogar redes a noite inteira e não apanharem um único peixe. Eles não conseguiram porque estavam agindo contra a vontade de Deus para a vida deles. O Senhor os tinha chamado agora para ser pescadores de homens e eles estavam teimando em agir da maneira como Deus não gostaria que eles agissem. Nós que já sabemos o final da história, sabemos que mais adiante Jesus Cristo volta a encontrá-los lá no Monte das Oliveiras e Jesus dá então a missão a eles. Diz, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas eles naquela tensão, sem saber o que fazer, no suspense, vendo os recursos se acabarem, agem teimosamente. Aí no mundo as pessoas dizem que se você for bem teimoso, você vai prosperar. Já viu gente dizendo isso? Tudo que você precisa é insistir. Insista nesse negócio, se jogue de cabeça, trabalhe de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tenha 5 empregos, faça o que puder. Já viu a historinha do renda extra? Tem muito, né? Tudo que é economista fala assim, para você prosperar, a coisa que você tem que fazer é uma renda extra. A pessoa já trabalha 10 horas por dia carregando pedra, aí tem que chegar em casa e fazer uma renda extra ainda, né? Faz um bolo para vender, faz uma coisa, outra coisa. Meu Deus do céu. E as pessoas dizem, se você for insistente, você vai conseguir. Embora, meus irmãos, a insistência tenha um papel importante na nossa vida no geral, né, para nós crescermos e nos desenvolvermos, ela não é a base da nossa prosperidade. E alguém pode ser muito teimoso, insistir muito, gastar muito tempo da vida dela num projeto que não é o projeto de Deus para a vida dela. E aí sabe o que vai acontecer? Ela vai cansar, vai jogar rede, vai tentar pescar, vai buscar, vai, até morrer. E no final de tudo, não valeu a pena, porque a pessoa se desgastou, acabou com a sua vida, com a sua saúde, com a sua família, com as suas coisas, em prol de um projeto que não era o projeto de Deus para ela. Por isso, se tivermos que sermos teimosos, insistentes, persistentes, precisamos ser naquilo que Deus nos mandou fazer. E não naquilo que Deus não nos mandou fazer. Não naquilo que Deus nos mandou abandonar. Não naquilo que Jesus pediu para nós deixarmos na praia. Nós precisamos deixar aquilo lá como Ele pediu e não voltar a revisitar o passado. Deixa que as coisas do passado fiquem no passado, porque essa é a vontade de Deus para nós. Mas agora eu quero passar a compartilhar com os irmãos 2 lições que tudo tem a ver com a nossa prosperidade, que nós podemos aprender nesse texto também.
Nossa prosperidade tem tudo a ver com ouvir a voz do Senhor e obedecê-la. Amém? Note que eles estão lá, frustrados, sem saber o que vai ser do futuro, decidem então pescar. Pedro é a voz do grupo, né, e a liderança do grupo. Ele diz, eu vou pescar. E os outros dizem, nós vamos também com você. E eles vão para o mar, tentam a noite toda, não pescam nada. Quando o sol vai nascendo, eles estão então voltando para a margem, tristes, abatidos, abalados. Quando de repente alguém lá na beira da praia diz assim, ei, filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles falam, pescamos a noite inteira, não temos nada. Mas esse que está falando com eles, perguntando, vocês têm alguma coisa para comer? Já está com um braseirinho pronto, uns peixinhos sobre a grelha, dizendo assim, se vocês não têm nada, tá aqui, ó, que vocês vêm comer. Mas ele faz mais do que isso. Ele diz, lancem a rede para o lado direito do barco. Se ele falasse isso comigo, eu ia ficar impactado. Porque é impossível que os discípulos, naquela ocasião, não tivessem feito uma ligação direta com o texto de Lucas 5. A frase é a mesma, lancem a rede para o outro lado e vocês recolherão ela cheia de peixes. E então eles fazem aquilo, talvez provando, será que é o Senhor? Será que esse que está falando na praia, levantando a mão, é o Consolador que Jesus Cristo prometeu em João capítulo 16? Quem é esse? Será outro profeta que veio depois de Cristo? Quem é esse? As palavras se parecem com as palavras de Jesus, vamos ver o que acontece. E eles então ouvem aquela dica, jogam a rede, e a rede vem lotada de peixes grandes. Quando eles veem aquela rede pesada, João, que aqui no texto é mencionado como aquele a quem o Senhor amava, olha para Pedro e diz, Pedro, é o Senhor. É o Senhor. E o que Pedro faz? Eles pescavam à época, irmãos, para não sujarem suas roupas, pescavam apenas com uma sunga, assim, né? Com um pano enrolado nas partes íntimas, mas sem camisa, nus. Então Pedro toma sua túnica, joga no corpo, pula na água e vai até onde Jesus está. Porque Pedro tem algo muito particular, muito íntimo e muito importante que ele quer falar com Jesus. E ele fala, agora eu vou conversar em particular com ele sobre o que está acontecendo no meu coração. Eles ouvem a voz de Jesus Cristo e obedecem àquilo que Jesus Cristo diz, quando ele lhes diz, joguem a rede para o outro lado. A nossa prosperidade está intimamente ligada com a nossa capacidade de obedecer o Senhor em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia tem lições para nós na nossa vida financeira, tem lições para nós da nossa saúde, tem lições para nós sobre o cuidado da nossa família, tem lições para nós sobre nossas relações com as pessoas que estão ao nosso redor. A Bíblia é um livro que traz lições para nós sobre todas as coisas. Se nós conseguirmos conhecê-la e aplicá-la na nossa vida, nós vamos ter a certeza de que nós seremos prósperos em tudo o que fizermos. O Salmo primeiro que nós lemos hoje no início do culto fala sobre isso. Bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. E ao meditar na lei do Senhor, ao saber o que Deus quer da vida dele, ele se torna uma árvore frutífera, cujas folhas não murcham, como uma árvore plantada à beira do ribeiro. Ele se diferencia claramente do perverso, do ímpio, porque ele está preocupado em ouvir e obedecer à vontade do Senhor para a vida dele. A nossa prosperidade está intrinsecamente ligada à nossa capacidade de reconhecer o que Deus fala aos nossos corações. Eles disseram, é o Senhor, o milagre é o mesmo, ele está nos dando esses peixes para nos mostrar que ele é aquele que nos sustenta e que nós não precisamos mais confiar no nosso próprio braço ou nas nossas próprias habilidades. E por fim, eu destaco nesse texto que nossa prosperidade tem tudo a ver com desfrutar da presença de Deus e ser restaurado por Ele. Amém? Fale para quem está perto de você, busque a presença de Deus. Pedro salta no mar e começa a nadar. Viu a foto bonita do boletim de hoje? Olha ali, é um homem à deriva no mar, né?
pulou no mar e está nadando para algum lugar, enquanto o sol está nascendo. Uma imagem semelhante à imagem do texto. Pedro pulando, se lançando ao mar e indo até o Senhor, como quem diz, eu preciso estar com Ele. E aí nos chama a atenção o final do texto, porque aqueles homens então chegam à beira, eu acho que Pedro chega, quando vê que é o Senhor, ele se prostra diante dele, e Jesus então diz para eles, olha, já tem um peixinho aqui sobre a brasa, venham aqui comer, se refazer, tragam um pouco desses peixes que vocês pescaram e vamos conversar. E aí eles ficam naquela comunhão. E quando Jesus parte o pão, quando Jesus parte o peixe, eles têm a certeza de que eles estão sendo cuidados por Jesus. Que é Jesus que dá o pão, que é Jesus que dá o peixe, que é Jesus que faz a brasa, que é Jesus que dá a palavra, que traz a prosperidade, que tudo está em Jesus. Nada está na nossa própria capacidade, tudo repousa em Jesus. E aí no final do texto, Jesus chama Pedro para uma conversa particular. Ao redor da mesa de comunhão, Jesus se mostra para eles. E eles têm a certeza de que Jesus cuida de tudo e que tudo que eles precisam é de Jesus. Mas aí Jesus chama Pedro e fala, Pedro, você precisa de restauração. Pedro, você estava jogando redes no mar para conseguir peixe, para alimentar a você, sua família, pagar suas contas, vender no mercado. Tu me amas, Pedro? Senhor, eu te amo. Então agora, ao invés de alimentar a você mesmo, a sua família, ao invés de pagar as suas contas, você alimentará os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Alimenta o meu rebanho. Da mesma maneira como Pedro negou o Senhor 3 vezes, o Senhor retoma o seu amor 3 vezes. A terceira vez em que Jesus pergunta a Pedro se ele o ama, Pedro fica ressentido, como quem diz, Senhor, o Senhor está tocando na minha ferida. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E Jesus ali então restaura Pedro, para que ele não queira ser mais o pescador do Mar da Galileia, mas para que ele entenda que ele foi chamado para ser uma das colunas da igreja, aquele que ia liderar o projeto de Jesus na terra, aquele que ia cuidar do rebanho de Jesus. E quando nós lemos o livro de Atos, que se segue ao livro de João, e começamos a ver a figura de Pedro representada nos primeiros capítulos de Atos, nos chama a atenção o poder que repousa sobre Pedro e a capacidade que ele recebeu do Senhor de agora entender claramente qual é a sua missão. Ele teve um momento de restauração com o Senhor, ele desfrutou daquela presença e ele aprendeu com essa história toda que o maior milagre que Jesus pode operar em relação à nossa prosperidade não é fazer com que nós tenhamos muito recurso, mas é fazer com que o nosso coração tenha certeza plena, confiança completa de que Jesus é tudo que nós precisamos. Amém. Alguém já disse que nós não saberemos que Jesus é tudo que precisamos até que Ele seja tudo que nós temos. E que Deus não precise nos levar a um lugar onde tudo que nós temos é Jesus, para que nós entendamos que Ele é tudo que nós precisamos, mas que nós possamos devotar a Ele o nosso coração e entender que tudo que temos, tudo que podemos, a nossa casa, nossa família, nossa saúde, nossa segurança financeira, tudo que temos e que somos vem dele e que nós precisamos depender da presença dele. Nós precisamos da mesa da comunhão, nós precisamos do pão e do peixe que vem dele, nós precisamos da conversa franca, nós precisamos entender a missão que ele tem para nós precisamos segui-lo, como ele desafia Pedro a segui-lo no final do texto. Nós precisamos de um encontro verdadeiro com Jesus, de estar na presença dele, porque é essa renovação de votos, é essa conversa íntima, é essa certeza de quem ele é e do que ele faz e do que ele quer para as nossas vidas que nos fará gozar de prosperidade, mesmo em meio às adversidades. O nosso coração estará pleno de que nós estamos no centro da vontade de Deus. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, hoje tu te vestes e te arrumas. Como quem diz: Pedro, hoje tu pode pegar o barco que estava guardado, as redes que estavam guardadas e pescar. Mas vai ter um dia que você não vai conseguir nem vestir sua capa. Outra pessoa vai vestir você. E eu vou cuidar de você até esse dia.
Hoje, Pedro, você ainda tem controle. Você pode dizer, confio no Senhor ou confio no meu braço. Mas vai chegar um dia, Pedro, em que você só poderá confiar em mim, porque o seu braço não vai conseguir nem vestir a capa. E eu estou comprometido contigo e prometo que cuidarei de ti até o último dia da tua vida. E quem escreve isso é João, que se manifesta no final do texto dizendo, este a quem Jesus ama é quem escreve esse livro. Este de quem o texto está falando sou eu mesmo. E eu escrevi isso para que servisse de testemunho. Esse João que está escrevendo esse livro, à época já está com mais de 90 anos, preso lá na ilha de Patmos, por causa da palavra do Evangelho. E ele está reverberando essas palavras de Cristo, dizendo, eu estou aqui preso na ilha de Patmos, escrevendo o meu Evangelho sobre Jesus Cristo, mas eu posso comprovar essa palavra. Ele cuidou de mim todos os dias da minha vida. E mesmo no meu momento de maior dificuldade, eu posso ter a certeza de que Ele é que me faz próspero. É a palavra dele que me faz viver. É nele que eu tenho realização. Eu quero terminar essa palavra de hoje falando a você que algumas pessoas se iludem achando que quando tiverem muito dinheiro, terão realização no seu coração. Isso é uma mentira. O dinheiro nos traz oportunidades de vivermos coisas muito boas. Mas quantas pessoas conhecemos que são riquíssimas e não têm paz, não têm realização, não têm prosperidade verdadeira? Algumas pessoas dizem, não, se a sua família for perfeita, você então vai ter a verdadeira prosperidade. Quantas pessoas conhecemos que têm uma família aparentemente perfeita e que jazem sobre uma cama em depressão, com tristezas profundas, com dores, com traumas, com dificuldades? Quantas pessoas conhecemos que acham que tudo que a gente precisa na vida é saúde? E existem pessoas tão saudáveis querendo se atirar do terceiro andar de um prédio, querendo se jogar na frente do ônibus, porque não tem a realização do coração. E quantas pessoas eu e você conhecemos, como algumas pessoas aqui da nossa igreja, irmã Esther, irmã Lindaura, outros irmãos, que têm situações de saúde tão complicadas, que lidam há tanto tempo com dores, com dificuldades, mas que têm sempre uma palavra de gratidão ao Senhor nos lábios, e tem sempre a certeza de que Deus está cuidando, embora pareça difícil, eu tenho Jesus no meu coração e Ele está cuidando de mim. A prosperidade não é nada que está fora de nós, a prosperidade está dentro de nós. É a capacidade de viver o que Deus tem para mim e para você. A pergunta dessa manhã é a seguinte: como você tem vivido? Você tem vivido como quem quer pegar o barco, as redes e vou pescar? A revelia do que Deus quer de mim? Ou você tem sido esse que tem procurado a mesa da comunhão, o pão, o peixe, a restauração? E tem seguido o que Jesus quer para a sua vida. Que Deus faça você refletir nessa palavra. Vamos orar? Jesus, nós somos a tua igreja, o teu povo. Muito obrigado, porque assim como o Senhor chamou Pedro e os demais apóstolos, o Senhor nos chamou. Em algum dia da nossa vida nós ouvimos o segue-me do Senhor. E nós deixamos as nossas coisas para trás e passamos a te seguir. Mas, Senhor, ao longo da nossa caminhada contigo, nós temos tantas tentações de voltar atrás, tantas tentações de voltar a fazer aquilo que o Senhor já nos pediu para deixar. Por isso queremos pedir, Senhor, que à luz da palavra dessa manhã, nós tiremos do nosso coração tudo aquilo que não vem de Ti, que nós nos livremos de tudo aquilo que nos impede de viver a verdadeira prosperidade na Tua presença. O Senhor é aquele que faz milagres, o Senhor é aquele que enche a rede de peixes, o Senhor é aquele que derrama provisão, cura, prosperidade, sabedoria, o Senhor é aquele que faz a obra das nossas mãos prosperarem, mas que nós nunca, mas nunca mesmo, Jesus, desejemos mais as obras das Tuas mãos do que o Senhor. Nos ajuda a saber que precisamos de Ti, que o Senhor é tudo que nós precisamos e que o Senhor é tudo que nós precisamos ter. Fica conosco, nos guardando, nos curando, nos direcionando e nos ajuda para que sejamos prósperos à luz da Tua palavra e não aos olhos desse mundo pecaminoso. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.